Olá, sejam muito bem-vindos ao IMCP Cast, o podcast do Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica. Eu sou a Lud Rangel, recebi um convite muito especial de estar aqui hoje para mediar um papo, gente, com duas pessoas incríveis, admiráveis, meus amigos, profissionais, que eu sei que vocês também vão gostar de acompanhar, Dr. Leandro Gontijo e Poliana. Muito obrigada, Lud, por ter aceitado esse convite. Você, que é muito querida por nós, como amiga, como jornalista, profissional, mãe, esposa e nossa paciente também no coração, né? Obrigado mesmo. Tudo começou assim, né, gente? Tudo Foi começou verdade. assim. Comecei como paciente, hoje frequento a casa deles, hoje os meninos frequentam a minha casa e olha que alegria estarmos juntos aqui É trabalhando. verdade, vai ser um prazer. Quero saber um pouquinho da história de vocês, mas antes da gente começar a entrar mesmo, vou fazer uma breve apresentação do Dr. Leandro, para quem não o conhece. Dr. Leandro é formado em medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Esse moço veio lá de longe. Beraba. Lá de Beraba. Fala porteira. Eu tirei o sotaque de lá, né? Mas Mais eu só ou começo a menos, ligar viu, pro meu pai de novo, Leandro? eu começo a lembrar e começo a falar de porteira de novo. Isso é bom demais. E a Poliana é enfermeira, mestre e doutora em Ciências da Saúde pela UFMG. A Poli é também fundadora do IMCP, uma das principais referências na área. Não é isso, Poli? É isso mesmo. E fui para a área acadêmica, fiquei um tempo na área acadêmica como professora. E depois a gente foi trabalhar junto, né? Aí ela deixou, projeto. abriu mão, né, da carreira solo dela para entrar comigo juntos nesse projeto que é o IMCP. E hoje nós somos sócios. Hoje a gente vê o IMCP, mas ninguém imagina a trajetória por trás disso tudo, né? E é isso que a gente quer destrinchar hoje um pouquinho mais. Entender a paixão de vocês pela cirurgia plástica, como que isso tudo aconteceu. Não foi da noite pro dia. Sei que vocês são apaixonados não só pela cirurgia plástica, mas pela saúde, pela beleza, pelo bem-estar. E vocês desempenham um papel muito importante na construção da autoestima de muitas mulheres e de homens também. Então vamos conhecer um pouquinho dessa história. Primeiro, quero saber o seguinte: quem é a Poli? Eita, que pergunta, né? A Poli é esposa do Leandro. A Poli é mãe do Levi, empresária, empreendedora, líder de uma equipe que eu tenho muito orgulho e serva de Deus. Tem um coração inclinado ao serviço. É uma das coisas que mais aquecem meu coração, é servir. Tá vendo? E, ó, eu que te conheço, Poli, eu acho que você ainda tem mais uma característica. Você é uma mulher executora, Isso é verdade. não é? Perfil Tô errada, dominante. Leandro. Não tá não. E a Ela gente é combina inquieta. perfeitamente, né? Porque eu sou um pouco mais das ideias, né? Das inovações e ela é da execução, do planejamento, né? Como é que fala? Do fazer. Do fazer, né? Então ela é mais da execução mesmo, eu sou das ideias. Às vezes a gente até viaja demais, ela me segura um pouquinho. Eu falo que ele é igual um balãozinho. Ele vai tendo as ideias, vai subindo, eu puxo. Você é a cordinha, o Leandro é o balão. É o balão, exatamente. Ela é muito de processos, né? E eu tive que aprender um pouco isso também, para poder me alinhar com ela. Mas a gente complementa muito bem nessa questão profissional. Quem mais é o Leandro? O Leandro é um seguidor de Jesus. Eu sou um cristão apaixonado e procuro sempre me espelhar na figura de Jesus mesmo. E quem é, né? É muito interessante essa pergunta, porque muitas vezes a gente fala assim, eu sou um médico, eu sou um empresário. Na verdade, eu acredito que a gente está médico, a gente está empresário, né? Eu sou esposo da Poliana, porque isso é para sempre, né? Eu sou o pai do Levi, como a Poliana mesmo falou. Isso demonstra os nossos valores. Então, quem é essa pessoa? É uma pessoa que acredita muito na transparência, na honestidade, na autorresponsabilidade. E eu estou médico do MCP. A gente está junto lá na criação dessa ideia de tratamento, né, das pessoas, das pacientes, não só no físico, como todo acolhimento psicológico. Então é um atendimento bem completo que a gente desenvolveu ao longo de algum tempo. E já são quantos anos juntos? Casados ou sócios? A história toda. Faz a conta aí. Casados são 10 anos. 10 anos e pouquinho, né? E sócios tem em torno de 5 anos.
Na verdade, antes, né? Antes do Levi nascer. E se a gente Então, somar o período de namoro, o tempo que você se conheceu? A gente ficou pouco tempo, né? A gente namorando. namorou 6 Tem uma- meses. Quando 6 meses? quando você arruma um marido bom, você casa rápido. Isso é verdade. Você não fica enrolando, não. Arrumei um marido bom, já falei, bora casar. E ela tá fazendo campanha de oração na igreja, tá? Tava 7 fazendo, semanas. tava fazendo campanha de Arrumar oração. um varão pra Meninas, ela. Na ó, vocês 7ª querem semana casar ela me com encontrou, homem de viu? fé, faz campanha na igreja. Você vai achar um boy da fé. É o poder da oração. É isso. Mas aí, como que vocês se conheceram? Como que tudo isso aconteceu? Você sabe que toda história tem uma versão de quem conta. E cada um tem o seu ponto de vista, né? O ponto de vista dela é um pouquinho diferente do meu, mas a gente alinha em muitas coisas, né? A gente conheceu num projeto social. Por isso que a gente gosta muito disso, né? Eu sempre gostei de servir, de ajudar pessoas, eu acho isso muito prazeroso. E a gente se encontrou e eu conheci ela num projeto social na Bahia. A gente participava do projeto Rondon, que era da Ministério da Defesa, em que pessoas de faculdades diferentes se encontravam em cidades do interior do Brasil para fazer projetos sociais, né? Hortas comunitárias, trabalhar na questão política também, enfim, coisas autossustentáveis, né? Era um projeto muito bacana, nem sei se existe ainda o projeto Rondon atualmente, né? Mas enfim, eu estudava numa faculdade em Uberaba, Poliana em Belo Horizonte, nós nos encontramos no interior da Bahia, nada a ver, uma coisa com a outra. Mas olha que interessante, a gente ficou 21 dias lá. Eu estava em um relacionamento, ela também estava em outro. Diz ela que eu... Diz ela que eu dei umas cantadas nela, mas assim, é a visão que ela teve, né? E eu respeito isso. Mas o fato é que a gente se conheceu e depois cada um foi para a sua cidade, continuou vivendo ali tranquilamente durante 2 anos. Sem se falar, né? Sem se falar. Eu terminei a minha faculdade, fiz 2 anos de cirurgia geral, e depois de 2 anos, 2 anos e meio, eu passei em Juiz de Fora. Só que eu fiquei um mês e meio em Juiz de Fora, uma pessoa de Belo Horizonte desistiu da residência e abriu vaga para mim. Aí eu falei assim, se tivesse passado de 2 meses, eu não poderia ter entrado, não poderia ter aberto outra vaga. Aí ele desistiu no final do segundo tempo da prorrogação e eu vim para BH. Nunca vim pra BH, eu não conheci ninguém em Belo Horizonte. Lembrei da Poliana, que eu tinha visto ela 2 anos e meio atrás. Na época era o MSN, o ICQ, não sei. Gente, o WhatsApp. MSN. Não tinha WhatsApp na época, né? Não tinha nada disso. Então era só pelo computador ali. E aí eu lembrei dela, falei, oi, Poli, tudo bem? Tô aqui em BH, lembra de mim? 2 anos atrás, a gente conheceu lá na Bahia. E como é que foi, Poli, receber essa mensagem? Você lembrou dele? Eu lembrei dele, mas... É claro que lembrou. Óbvio que lembrou. Mas era... Ele entrou em contato comigo muito pra pedir ajuda pra conseguir um lugar pra morar. Eu não conhecia Belo Horizonte. Ele não conhecia BH. E aí, eu não tava morando aqui no Brasil. E eu falei assim, olha, eu não tô aí, mas eu tenho uns amigos que são residentes e eles podem te ajudar a achar um lugar pra morar. Você e foi só intermediou. isso. Foi só isso. Acabou que eu não entrei em contato com ninguém e me virei aqui sozinho mesmo. E aí eu comecei a fazer residência. Ela ficou 6 meses morando fora. Na hora que ela voltou, e eu fazendo a residência no Hospital Júlia Kubitschek, já no 2º ano da residência, ela voltou e começou a dar aula numa faculdade aqui, para as enfermeiras, no hospital que eu estava de residência. Olha. E não só no hospital, mas era... O hospital Júlia é um hospital grande, Referência. né? Era na mesma enfermaria que ele internava os pacientes da plástica. De repente eu tava vendo um paciente meu, olha, Poliana, você por aqui? E eu lá, você tava lá nos Estados Unidos, você voltou? Ah, voltei e tudo. Aí ela me viu de uma forma diferente já, porque ela já tava na campanha. Eu já tava na campanha pra arrumar um marido. Isso. E aí, eis que eu entro dentro da enfermaria ali. E aí ela com aquelas meninas e tudo. A minha história era falar com Deus. Falei, Deus, eu quero um marido bom. Eu quero um marido pra casar, de caráter, de valores. Você sabia o que você queria? Eu tinha um objetivo, já tinha um plano, assim, específico do que eu precisava. Não era eu ali na hora, mas ele mudou a visão dela. Falou, cara, é esse cara mas, assim, que eu vou pôr na sua vida. Eu não via no Leandro essa pessoa. Ele era um amigo. E aí a gente começou a se encontrar toda semana no hospital. Era mais de uma vez por semana. Eu com as alunas, ele com os pacientes dele. Mas como o estágio é muito prático... Então, eu tinha que discutir os casos dos pacientes, discutir cobertura, curativo e tudo com ele. Então, a gente começou a se ver mais vezes. Aí ela me chamou pra sair. Não. A gente observa uma divergência entre o casal. Você tá vendo? Não foi assim. É que
Ele tava dando, foi um mês que ele deu, sei lá, 28 plantões em um mês fazendo residência. Nossa, trabalhava muito, né? Aí ele tava cansado um dia, eu falei, nossa, você tá muito cansado. Aconteceu, tô trabalhando muito. Eu falei, não, deve estar rico. Então você vai ter que me pagar um jantar caro. Brincando com ele. Ele levou muito a sério. E aí mas lógico, ela levantou pra eu cortar e eu fui lá e... Foi, lógico. Com certeza. Aí a gente já tava solteiro, né, nós dois. E aí ele me convidou pra jantar. Eu falei, tá bom, eu vou. Mas você vai ter que ir na igreja comigo. Antes. E aí, ele topou. Ele nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Ele topou ir na igreja comigo. Eu achei muito bacana, assim. E era no culto de jovens que eu lembro, né? Era um sábado, né, eu acho. E aí, todo mundo, aquelas crianças lá se abraçando, louvando a Deus. Eu achei aquele máximo, aquela energia gostosa, assim. E desde lá, eu nunca saí. Nunca mais saiu. Aí, 10 dias depois desse primeiro encontro, a gente começou a namorar. 22 de junho de 2012. 11. Isso. Que legal. 2011. Casamos com 1 ano e meio, ficamos 5 anos aí viajando, curtindo o casamento, depois veio o Levi. Nossa bênção que é o Levi. Que já tem 5 anos hoje. E vocês continuam curtindo o casamento, continuam fazendo coisas que inspiram vocês desde o início, isso é muito legal. Sim. O Levi vai crescer com uma referência incrível, tanto de mãe quanto de papai, né? Obrigada. Agora eu quero saber o seguinte, já que eu entrei nessa história da referência, da família, Leandro, teve alguma influência da sua família na sua escolha pela medicina? Como que isso aconteceu? Ou você sempre quis ser médico? Não. Eu já quis ser bombeiro, quis ser militar, né? Jogador de futebol. Acho que toda criança aqui no Brasil sonha, o menino sonha ser jogador de futebol. Mas tinha talento? Tinha. Eu era o dono da bola, era o primeiro a ser escolhido. As perninhas tortas assim, né? Então, assim, driblava. Eu tinha, assim, um certo talento, mas claro que nada me levou a escolher um clube e tudo, mas já joguei em alguns times no Mirim. Uhum. Mas assim, não teve nada que eu vou dizer, me inclinou para fazer medicina, né? Eu sei que meu pai gostava muito da medicina em si, a gente não tem ninguém médico na família, né? E eu queria, de certa forma, isso foi um peso, não foi um peso importante, mas teve um peso que eu queria honrar meu pai e fazer uma especialidade, um trabalho que eu gostasse também pudesse honrá-lo. E ele ficou muito feliz, né, com isso, depois que eu passei no vestibular e tudo mais, mas eu penso mais em servir, né, que eu gosto de entender os problemas das pessoas, as doenças, e eu sei que a medicina é uma gama muito grande porque eu posso escolher depois, né, então foi mais de coração mesmo que eu sentia, mas não teve nada tão importante assim. E o encontro com a cirurgia plástica? A cirurgia plástica, e dentro da medicina eu fui passando as especialidades, e cada especialidade que eu passava eu queria fazer. É impressionante. Eu passava na psiquiatria e falava, cara, psiquiatria é legal demais. E a gente tinha um anfiteatro lá, que a gente ficava todo mundo atrás, tinha um vidro, e o preceptor fazia a entrevista, na verdade, com o paciente lá. E eram cada histórias, né? Tinha esquizofrenia, aquelas doenças psiquiátricas. Então eu falei, cara, isso é muito legal, muito legal. Me apaixonei pela psiquiatria. Passei na oftalmologia, falei, quero ser oftalmologista. Vou fazer todos os exames, eu mesmo resolvo tudo, eu faço o fundo de olho, eu faço não sei o que, eu mesmo trato, não preciso de ninguém para mandar para ninguém. Passei na ortopedia, falei, cara, ortopedia é legal demais. Nossa, não precisa usar estetoscópio mais, para com isso, né? Quero fazer isso. E aí, passando, depois eu vi que eu tinha inclinação para resolver coisas, eu queria resolver manualmente. E a cirurgia é a especialidade que você usa suas mãos ali para poder realmente fazer algo acontecer. E aí eu escolhi a cirurgia geral. Ainda não queria plástica. Depois que eu passei na cirurgia geral, fui tendo as especialidades vascular, aí eu falava, será que eu vou ficar mexendo só com veia? Eu falei, não sei se vai ser legal não. Proctologista, eu falei, não quero isso não. Torácica, eu falei, plástica. Cirurgia plástica. Cirurgia plástica é muito ampla, você pode fazer da ponta do cabelo até o dedão do pé, alguma coisa. Você não se limita. Você não se limita e ela é uma especialidade eminentemente cirúrgica. Ninguém vai te procurar para não fazer uma cirurgia, então vai te procurar para operar. Já existe uma queixa, né? Já existe uma queixa para cirurgia, né? Vascular em si trata de varizes clinicamente, faz alguma coisa, outras especialidades. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Aí decidi fazer plástica, me apaixonei pela cirurgia plástica, né? E eu tenho uma história também de queimadura, que também teve uma inclinação para escolher. Quando eu tinha em torno de 4 anos, eu puxei uma panela de leite quente na cozinha e me queimei.
né? A gente sabe que a maioria dos acidentes de queimaduras na infância acontecem na cozinha e mais de 70% deles são perfeitamente evitáveis. Tava só o cabo para fora. Eu tava com fome, fui lá, puxei, caiu tudo aqui. Eu tenho até uma sequela até hoje no braço, aqui de queimadura da infância, 3º grau, mas aqui tudo que queimou não ficou sequela, graças a Deus. Então, assim, essa parte, né, de queimadura, de tratar, inclusive a gente teve a história agora, né, na África, me emociona, me impacta muito, fez uma inclinação para eu escolher a cirurgia plástica. E como é que foi a abertura do consultório, depois a consequência do IMCP, que é o que é hoje? Quer falar um pouquinho como começou? Ela acompanhou tudo desde o princípio, né? Desde acompanhou até a residência, né? Da residência, então... Foi. Eu vejo no Leandro uma pessoa muito determinada e muito disponível, muito disposta. Porque quando ele formou, eu vi ele atendendo em pequenos consultórios, então onde ele tinha oportunidade ele ia, né? Então atendia em Itaúna, ele levava a maletinha dele de curativo para atender os pacientes que ele atendia sozinho em Itaúna. Tirava ponto, fazia curativo. Aí minha maletinha tinha lá tudo, né? O kitzinho para tirar, a gazinha. Toda semana ele ia para Itaúna para atender os pacientes de Itaúna. Aí chamava ele para um consultório em BH, ele ia. Aí no outro dia para outro. Então ele ficava em vários consultórios até ele começar a atender em um consultório de 25 metros quadrados, aqui, bem próximo aqui no Funcionários. Que era da nutricionista amiga nossa. Na Rua Paraíba. Ele e uma nutricionista. E era 2 cadeiras na recepção, a secretária, que já era a Fran, era que é a Fran, nossa eu ia secretária. agora, Era a Fran. Fran, maravilhosa. Linda. Eram 2 cadeiras na recepção, uma mini salinha, assim, muito pequenininho. E ele começou ali. E ele sempre muito disposto com os pacientes, né? Fazia um pós-operatório diferenciado, muito assistencial, os pacientes têm o telefone dele. Muito diferente, ele começou a crescer. E eu, com o olhar da enfermagem, eu ainda não trabalhava junto com ele, mas eu tinha a visão de trazer... Leandro, vamos começar uma visita domiciliar para essa paciente? Isso, 2000 e quanto? Nem faço ideia. Seria tipo um absurdo 2015, no mercado. 2014, esse tipo de proposta, né? assim. A gente já começou a ter enfermeira que fazia visita domiciliar, que era eu. Então, toda paciente que ele operava, eu ia na casa da paciente, dava o primeiro banho, trocava o curativo, dava toda assistência para essa paciente. Depois, a gente começou a ter a fisioterapia junto com a gente para fazer. Na época, era drenagem linfática, né? Hoje é outro tipo de atendimento. Os pacientes, então, ia longe, em cada lugar, ia lá no longe, lugar, dentro das comunidades, paciente. Às vezes, a gente atendia. A gente sempre atendeu, né? Mas, às vezes, você tinha que ir lá no meiozinho para atender uma paciente, a gente ia com muita disposição. Então, a gente começou esse serviço diferenciado de pós-operatório, que sempre foi o Leandro é cirúrgico, né? E eu sempre tive um olhar muito do cuidado dessa mulher, que é o nosso perfil, que é mãe. Então, essa mulher precisa de ser bem tratada no pós-operatório, precisa de ser confortável esse pós-operatório para ela. Depois desse local, abriu a clínica Leandro Gontijo, que era numa sala de 75 metros, que hoje ainda a gente utiliza ela no ABC. E aí começou a ter uma estrutura maior, mas aí eu dava aula numa universidade, eu abri mão das aulas, né, da carreira de pesquisadora, trabalhei no Ministério da Saúde como consultora também, abri mão dessas oportunidades para poder ficar na gestão da clínica Leandro Gontijo. E interessante que ela entrava e perguntava assim, às vezes não dava para ela ir no início. Eu chegava em casa e perguntei como é que tava lá, como é que tava a recepção, né? Tava limpo o banheiro? Eu falei, não sei, Paulina, eu tava entendendo, não sei como é que tá acontecendo lá fora, não. E aí ela chegava e tava tudo assim, tinha que arrumar isso, tinha que arrumar aquilo, né? Então ela tinha um outro enfoque, uma outra visão, outro olhar. Da hotelaria mesmo, da recepção desse paciente. E foi no momento que eu falei, não, agora eu vou ter que escolher. Ou eu trabalho na empresa de outra pessoa, ou eu trabalho na minha própria empresa. Então eu decidi trabalhar e investir na nossa empresa juntos, e o IMCP com a habilidade do Leandro de atendimento, com a capacidade dele técnica, médica e também pessoal, porque o Leandro, ele é muito sociável, né? Ele é muito aberto para os pacientes, muito transparente, ele é um perfil diferenciado de médico, os pacientes se conectam. E com a gestão que eu vim da minha formação,
Eu especializei em gestão de clínicas e consultórios. Então, nós dois juntos e a gente foi crescendo junto. No começo, eu ainda estava em 3 concursos públicos. É, verdade. Né? Como cirurgião plástico, né? Eu fui cirurgião plástico da Polícia Militar, que era um concurso muito concorrido aqui. E eu, inclusive, tive que abrir mão dele, porque eu ficava 4 vezes na semana tendo que ir lá no Hospital Militar. E isso estava começando a me atrapalhar a minha carreira profissional pessoal. Aí, como foi aumentando muito, tive que abdicar do cargo público, né? Por 3 vezes, por 3 concursos, larguei tudo. Falei, cara, a gente tem que focar. E a gente tem que focar nisso daqui. Né? Eu também. E a Poliana também, era concursada. Ela tinha um concurso. Eu era concursada também em um hospital. Eu abri mão também pra gente poder trabalhar junto. A gente é meio corajoso, assim, né? Não sei se a gente é sem juízo ou corajoso. Destemidos. Destemidos, talvez seja essa palavra. Fé. É fé. Também. Eu falo pra ela que é fé. É fé. E um ajudando o outro, né? Sim, sempre juntos. Não é fácil trabalhar junto, né? Porque tem as visões diferentes, os objetivos. Alguns objetivos a gente precisa de alinhar, mas eu acho que a gente está indo bem, trabalhando junto. Hoje, dentro do IMCP, a estrutura é maior, né? Depois da clínica Leandro Gontijo. E se a gente for olhar esse aprendizado agora, né, com o Instituto, porque foram novos desafios, né? Com certeza. Uma equipe, poxa, era uma sala de 25 metros, depois uma sala de 75, hoje são quantos metros de MCP? 400 metros de MCP. Né? Então, assim, é uma equipe muito maior, são muito mais pessoas para gerir, muito mais pacientes. O que a gente pode tirar, assim, da limonada desse limão, né? Relacionado à gestão, que a gente precisa de pessoas para fazer isso com a gente, alinhados com o mesmo propósito. A gente não consegue sozinho, nós dois. Né? Nós somos um time, mas nós também fazemos parte de um time. Nossa missão é impactar a vida das pessoas através da cirurgia plástica e do cuidado diferenciado, humanizado. E impactar não só a vida dos nossos pacientes, mas assim também da nossa equipe, dos nossos colaboradores. Então a gente acredita que a nossa equipe precisa de estar bem no trabalho que elas estão executando. Então a gente sempre foi muito próximo de todos os nossos colaboradores, que fazem parte de um time e a gente acredita neles também. Como casal, o que nós aprendemos como casal? Importância da escuta. Que a gente tem que a gente tem que separar muito bem as coisas, né? Às vezes a gente chegava em casa, falava de trabalho, a gente falava, eu ia perguntar isso agora. Eu falei, como que é separar? Agora a gente vai falar, às vezes, dos problemas ou das dificuldades do Levi na escola, ou agora a gente vai falar do problema do departamento do IMCP? Que hora que a gente desliga essa chave? A gente faz terapia desde antes de casar. Eu sou do planejamento. Antes da gente casar, a gente começou a fazer terapia. E a gente falou assim, vamos tratar todos os nossos problemas antes de casar, porque se é um problema antes de casar, depois de casar pode ficar muito maior. Então, a gente começou com esse acompanhamento psicológico, que a gente faz até hoje, né? Já tem 10 anos e ajuda a gente bastante. E ela ensinou pra gente que existe momento para conversar de trabalho, existe momento para conversar sobre vida pessoal. Então, a gente definiu momentos onde que a gente faz cada coisa. E fica muito bem definido. Claro que às vezes a gente dá uma misturada nas coisas, mas um para e fala assim, não, agora não é hora disso. É hora da gente focar no Levi, nas atividades da nossa casa, ou a gente marca um horário, a gente realmente tem que agendar um horário para a gente poder fazer reunião de trabalho. Gente. Interessante isso, né? Porque a gente chega em casa e a gente tem a rotina, né? E de um tempo pra cá eu já decidi, quando eu saí do concurso, meu último concurso, que eu dava alguns plantões, foi antes do Levi nascer. Aí que eu já falei pra mim, olha, na hora que o Levi nascer, eu não quero estar em nenhum concurso, porque eu quero estar com ele a maior parte do tempo. E de alguns anos pra cá, eu decidi que domingo eu não trabalharia. Aí eu tô tirando sábado. E a gente vai tirando aos poucos pra ter mais tempo pra família. Cada que é um processo, né? A gente não faz nada de uma vez, mas a gente tem que ter um planejamento pra ir aos poucos você tendo liberdade de ter mais tempo com quem você ama. Então a gente chega, a Poliana geralmente pega ele na escola, fica com ele um tempo. Às vezes eu ligo pra ela nesse horário, ela nem atende porque nem tá com ela o telefone, porque quer ficar realmente momentos ali com o nosso filho, e momentos assim que vão marcar para ele, momentos de intensidade. Vocês acham que não, mas tá observando tudo, aprende tudo. Não adianta você ficar ali 6 horas com a criança, você tá fazendo outras coisas. Tempo de qualidade. Né? Entendeu? É tempo de qualidade. Decide ficar com ele ali, vai conversar sobre a escola, como é que foi, vai brincar de alguma coisa, que isso vai gerando memórias, né? E vai formando as crenças dele. E a gente planeja.
Levi, vamos cozinhar hoje? Ele, vamos fazer pizza? Eu falei, vamos fazer pizza. Se não dá pra fazer pizza, não tem os ingredientes, vamos fazer uma sopa de tomate que você gosta? Vocês envolvem ele, e aí eu já chego, já fico com ele, dou banho nele quase todas as noites, põe ele pra dormir. Então a gente tem sempre procurado ter esses momentos em família. E nesse momento a gente não fala de trabalho. Na verdade, às nem vezes, dá tempo, né? Mas assim, às vezes tem aquele negócio assim, eu preciso só da sua opinião. Eu preciso disso. Fala, não, amanhã cedo a gente conversa com cabeça, porque te mandei um WhatsApp, a gente precisa... responde lá. Responde amanhã. Quando eu ver, eu respondo. Mas tem que ser assim, né? Porque... E a gente tem que ter essas pausas. É saudável para nossa mente, né? Se a gente fica o tempo inteiro ali com coisa de trabalho, a sua mente não vai descansar. Então, você precisa de ter períodos que você vai descansar. E a noite, para mim, é um renovo, é um descanso. Porque eu chego lá, não tem mais essa questão de trabalho, ali é família, à noite a gente ora, a gente janta juntos, né? Faço questão da gente jantar juntos. Então é um momento muito gostoso para renovar para outro dia, né? Então, plantando para colher, né? Com certeza. Exatamente. E por falar em plantar, como que vocês enxergam assim, o futuro da cirurgia plástica? A gente sabe hoje o Brasil é um país muito importante nesse tipo de procedimentos, né? Se não me engano, é o segundo. O que mais faz é o primeiro. Pois é, então... Cirurgias é o primeiro. E vocês estão aí nessa engrenagem, né? Fazendo diferente em muitas coisas, propondo metodologias e práticas, eu acredito também. Mas como que vocês enxergam o futuro da cirurgia plástica aqui no país? A cirurgia plástica, eu acho que ela nunca vai acabar, né? Porque sempre a gente tem que estar cuidando do corpo, e a cirurgia plástica é um anexo ali, é um complemento que vai ajudar muitas pessoas, principalmente mães. A gente opera muito mães, né? Pessoas que tiveram suas gestações, tem uma diástase, tem uma alteração na mama, no abdômen, enfim, contorno corporal, querem se cuidar. E eu até mesmo falo para elas, a gente tem que cuidar do que Deus nos deu. É o corpo, isso aqui é o templo do Espírito Santo, né? Então, assim, você tem que zelar dele, tem que se sentir bem. Não adianta só mentalizar que tá bem se você não tá sentindo bem com o seu corpo, né? Então a gente trabalha muito nisso e eu acho que nunca vai acabar. O que acontece é que a cirurgia plástica tá amadurecendo muito, né? Coisas que a gente fazia antigamente, a gente não faz mais hoje, né? Então ela tá se aperfeiçoando, novas tecnologias estão surgindo, o pós-operatório está sendo mais rápido, porque as pessoas estão querendo voltar logo pro trabalho, né? Não existe aquilo mais, né, gente? Parar 2-3 meses da vida. É interessante que paciente chega para mim, às vezes tá sem informação, chega até com informações antigas, como que era antigamente. Fala, não, você vai operar na segunda, na sexta, na segunda-feira você pode voltar a trabalhar, mas quê? Gente, eu separei 2 meses para eu ficar só de braço para baixo. Eu falei, não é assim mais não, isso acabou, né? A gente tem medicamento, a gente tem fisioterapia, a gente tem uma série de fatores que se modernizaram e estão se modernizando para otimizar a cirurgia, diminuir complicações e melhorar o pós-operatório. E vocês, enquanto IMCP, também estão fazendo investimentos altos nessa questão, na capacitação, dos profissionais. Né? Não só na capacitação dos médicos que fazem parte do IMCP, dos cirurgiões plásticos, mas também na nossa equipe de liderança e de gestão e de cuidado. Porque também tem outro lado da cirurgia plástica, que é o pós-operatório. Então, nossas enfermeiras são todas capacitadas em tratamento de cuidados da pele, em tecnologias também para fazer o cuidado e preparar esse corpo antes, durante e após a cirurgia plástica. Então, a modernidade, assim, muitas informações estão chegando e a gente está atento. Nossa equipe é toda muito jovem. O Leandro é o mais velho da equipe, com 40 anos. Tem que expor a minha idade aqui? Ficou anotada a idade, doutor Leandro. Se um dia você tiver 40. dúvida, cortar essa daí, né? volte neste podcast. 40 anos, então a equipe é muito jovem, muito antenada, cheia de energia, disponível, estudiosa. Então a gente tem orgulho da equipe que faz parte do IMCP todo, hoje, né? São mais de 60 pessoas. Nossa, é incrível. E eu sei que vocês se conheceram na missão social, como vocês falaram, e eu, como amiga, sei que o trabalho social continua presente na vida de vocês, mas como é que essa experiência impactou a vida de vocês, as relações pessoais, esse envolvimento? Porque eu sei que tá na agenda, né? É uma coisa que vocês não abrem mão. O nosso coração é inclinado a servir, tanto o meu quanto do Leandro. É uma forma que a gente demonstra amor por Deus e demonstra amor pelos nossos irmãos, pelas pessoas, independente de quem seja o serviço. Se não amarmos o próximo, né? Pois é.
Eu acho que a gente acredita sempre naquela máxima crescer e contribuir, né? Então você cresce e contribui, cresce e contribui. Não adianta só você crescer aqui que você não se sustenta. Você tem que contribuir, você tem que ter essa participação, né? Pro próximo, seja do que for, gente. A gente pode contribuir por muita coisa. Seu tempo que você tá ali, né? Às vezes tem uma pessoa que tá precisando de abraço, a gente dá. Mutirões que a gente faz, né? Eu já participei do mutirão no Amapá uma vez, com vítimas de escapelamento, né? Aquelas embarcações lá em Macapá. Macapá é a única cidade do Brasil que não tem comunicação terrestre com outra capital, né? É a única capital que não tem comunicação terrestre. Então, ou você vai de barco, ou você vai de avião. E lá tem muitas embarcações que tem o motor que é exposto no interior da embarcação, e as crianças constantemente, elas pegavam, prendiam o cabelo lá e puxavam o couro cabeludo. Então, lá tem muitas pessoas que andam com perucas, porque teve esses acidentes há anos atrás, então a gente já fez esses mutirões lá, a convite da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Já né? foi 2 vezes, né? Fui 2 vezes para tratar eles lá. A gente foi recentemente na Angola, né, fazer um trabalho, pela segunda vez também, tratar vítimas de queimaduras lá. E eu me impacto muito por queimadura, porque eu já tive essa queimadura, como eu falei, e principalmente quando são crianças, né, isso comove, pesado, né, pesado. Gente? E quem tem filho, então, aí tem que ter um coração. Se a gente puder ajudar, né, e pra gente é uma honra ajudar e servir. Não é... E a gente acha que a gente não está fazendo mais do que obrigação. É o mínimo que a gente pode fazer com o outro. É ajudar através dos dons, dos talentos que Deus deu pra gente. E se a gente puder elencar, assim, um caso mais marcante? Tem alguma coisa, algum episódio? O caso mais marcante foi o da Eva, com certeza. Ai, gente, a Eva balançou o Brasil. Foi o caso dela. Ela... Porque foi um caso... Eu participei, né? Não tava dentro do hospital, então eu participei com a gestão, a organização da cirurgia dela, alguns pontos. O Leandro que estava ativamente na cirurgia da Eva. Mas a gente orou por essa cirurgia, né? Durante a cirurgia. Pra quem não acompanhou, gente, conta pra gente rapidamente o caso da Eva. A Eva é uma criança da Angola, que a gente fez um trabalho lá recentemente. Ela foi vítima de queimadura, tem 10 anos, foi vítima de queimadura há 5 anos atrás, né, com fogo, que é uma das principais causas de queimadura lá na África, na Angola. E... Peraí. Você sabe a história, como ela foi queimada? Ela tava com um paninho amarrado no pescoço, tava brincando com os amigos, e aí esse paninho pegou fogo. Então, por isso que ela teve muita queimadura aqui na região do pescoço, do braço, por causa desse paninho que não conseguiram tirar dela. Mas eles se queimam, eles não põem fogo ali, eles se queimam em pequenos fogareiros que eles fazem para poder aquecer a comida. E eles têm muitos filhos. Lá a média é de 6,2 filhos por mulher. Nossa, gente. A média. Imagina, acredita. Pode dar um Google aí pra você ver. É inacreditável. E a cultura de lá é que quanto mais fértil a mulher mais ela é valorizada pela sociedade. Por isso que elas não querem usar preservativo, elas não querem fazer métodos anticonceptivos, né? Porque elas acham que isso vai causar uma certa esterilidade nelas. Então tem essa cultura. Portanto, elas têm uns filhos de... Tudo escadinha. 10 anos, de 8, 6, 4, 3. E o de 2 tá nas costas dela porque ela vai trabalhar. Né, que ela coloca aqueles um pano mesmo segurando e vai trabalhar. Tanto que eles demoram a andar. Eles não se desenvolvem, ficam nas costas até andar. E aí eles vão fazer a comida para eles mesmos, fogareiro baixo. Aí a criança tá lá, que é tanto de criança em casa. Difícil de dominar, né? Não tem como, né? Então assim, e eles estão sozinhos em casa, eles têm que se virar. E aí se queimam muito. Né? E a Eva foi um caso realmente dramático, porque é uma cirurgia muito complexa. A cirurgia mais desafiadora que eu já fiz na minha vida. Mas pelo dom de Deus, pela graça de Deus, deu tudo certo. Eu tive que fazer inicialmente com anestesia local, sem sedação. Porque os anestesistas não conseguiam entubar, ela fazia anestesia geral. Então eu tive que liberar a parte do pescoço para ela poder levantar o pescoço e fazer anestesia para terminar a cirurgia. Então assim, foi pesado emocionalmente, né? Mas a Poliana até saiu na sala nessa hora, né, que ela estava na sala lá, porque realmente tem que ter muita consciência do que está fazendo e ser levado. Porque ela é interessante, porque lá as crianças angolanas, elas choram cantando.
Elas não choram igual as crianças daqui, é um outro tipo de choro. Então, ela tem muito medo de agulha, a Eva. E ela não tava sentindo dor, porque o Leandro já tinha anestesiado o pescoço dela. Mas o tempo inteiro que ela tava acordada, ele tava liberando o pescoço dela, ela cantava. Ela tava chorando, cantando, chamando Deus, chamando a mãe, chamando Deus. Falei, gente, é uma criança de 10 anos, assim. E aí, eu fiquei muito emocionada ali naquela hora. Eu tive que sair da sala, respirar. Depois eu voltei. E aí, e como que é imaginar, né? Saber que em pouco tempo, a Eva daqui a pouco é uma criança normal, movimentando o pescocinho, podendo se alimentar, ter a vida dela adulta, saber que vocês foram instrumentos nessa transformação. É uma recompensa muito grande, né? É claro que ela precisa muito de fisioterapia, é um tratamento multidisciplinar, né? A gente tá querendo ir lá novamente, depois trazer uma equipe maior para capacitar os fisioterapeutas lá, anestesistas, enfim. Capacitar realmente as pessoas de lá, que é para que eles tenham habilidade de solucionar os casos de queimaduras que eles têm, né? Mas é muito gratificante. É uma recompensa indescritível. Super. E o que a gente ficou mais feliz é, mesmo a gente vindo embora, o projeto lá, que é o Criança Feliz Angola, continua cuidando dela. Eles estão engajados para fazer uma casa nova para a Eva, para ela ter um lugar mais seguro para ela poder morar. Então, tá cuidando, tá fazendo a fisioterapia, nutrição. Então, várias pessoas envolvidas e o projeto Criança Feliz Angola tá cuidando. Que é um projeto aqui que nasceu aqui em Belo Horizonte, né? É um projeto de missionários mineiros, apoiado pela Igreja Batista Central. E esse projeto está crescendo muito. São mais de 1.000 crianças com o suporte do projeto hoje. Então, um projeto lindo que a gente tem o maior prazer em fazer parte, em ser solidário e padrinhos também do projeto. Ai, gente, legal demais, inspirador. Quantas pessoas, né, Poli, viram os seus posts, viram os posts do Dr. Leandro, entraram em contato, apadrinharam crianças. Super. Então, assim, quando a gente age, né, em favor do próximo, parece que as coisas vão se multiplicando, né? É uma onda, né? Vai criando movimento. Dizem que o mal se multiplica, mas o bem também. Também. Né? Então, eu queria agradecer a todos vocês que são padrinhos hoje das crianças lá do Projeto Criança Feliz Angola. Você pode apadrinhar, você pode entrar no projeto e apadrinhar uma criança. Com R$150, você consegue pagar um mês de escola e alimentação para essa criança. Então, se você que ainda não é padrinho e tiver interesse em apadrinhar, fique à vontade. Eu tenho certeza que Deus vai te retribuir. Legal demais. Leandro, quer completar com algum recado para quem está acompanhando eu acho o nosso que, assim, podcast? Doe alguma coisa, né? Que seja o seu tempo. A gente não precisa sair do Brasil para fazer algo. A gente tem necessidades aqui aos nossos olhos. Então, desde que seja o seu tempo, não precisa ser recursos financeiros, né? Alguma coisa. Eu acho que esse gesto, se todo mundo pensar dessa forma, a gente vai ter um mundo muito melhor, né? Sim. Porque, como está na palavra de Deus, maior é o que serve, né? Exatamente. No reino de Deus, maior é o que serve. Então, a gente é muito grato por isso, pelo privilégio de poder contribuir. E eu quero estimular as pessoas a fazerem isso, né? Sim. Às vezes a gente, eu já tive a oportunidade de fazer algumas viagens, algumas missões assim, a gente vai na cabeça, eu vou ajudar fulano, vou ajudar uma comunidade. E na verdade a gente sai tão mais enriquecido, né? Verdade. É uma lição de vida tão grande que a gente fala, poxa vida, eu acho que eu voltei muito mais ajudada do que eu fiz. Cara, às vezes a pessoa fala assim, obrigado por me ajudar, obrigado de você disponibilizar para eu te ajudar, né? Pela oportunidade, né, de servir. Então, assim concluímos esse primeiro episódio do IMCP Cast. Nos próximos episódios, o host será Dr. Leandro Gontijo, recebendo convidados muito especiais. Gente, para mim foi uma honra, uma alegria compartilhar desse momento com vocês, conhecer um pouquinho mais das histórias. Sei que vocês são pessoas muito potentes, têm muito a inspirar e quem está assistindo, acompanhar também os próximos episódios e também acompanhar o IMCP nas redes sociais, o Dr. Leandro, no YouTube, no TikTok, no Instagram. Você não tem como fugir dos conteúdos do IMCP, entendeu? Essa é a estratégia. Foi um prazer estar aqui com vocês, continuem acompanhando. Obrigado. E até breve. Até breve. Lud, queria te agradecer pela participação nesse podcast. Sempre bem-vinda, né, no IMCP, na nossa casa, né? E, por favor, fale com as pessoas também onde que as pessoas podem te encontrar. Essa jornalista que tem um projeto lindo aí, que tem rodado o mundo.
Quem quiser me acompanhar, eu estou no Fashionistando. O nome parece um pouco difícil no começo, mas depois todo mundo acompanha e entende que é de fashionista. E eu falo que lá a gente fala dos bons assuntos da vida. Então, é gastronomia, é viagem, beleza, moda, tudo que a gente tá precisando de assuntos gostosos para avivar a vida. Coisa boa. Obrigada, amiga. Prazer, queridos. E para vocês? Até a próxima. Um beijo. Até mais.